Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor, amém, boa noite. Vamos à mensagem da Bíblia. Desculpas esfarrapadas. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, os versos do 17 ao 18, para meditarmos nesta noite. Lucas 14, os versos 17 e 18. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, eis aqui tua palavra, Senhor, eis aqui teu povo, eis-me aqui, Senhor. Pai, que seja o teu Santo Espírito, Pai, que esteja aqui conduzindo esta mensagem, Pai. Perdoa os meus pecados, Senhor, em nome de Jesus. Venha me usar, Senhor, conforme a tua vontade, como instrumento em tuas mãos para a edificação da tua igreja, Senhor. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Desculpas esfarrapadas. Você já ouviu esse termo, né? Desculpas esfarrapadas. Ora, não me venha com desculpas esfarrapadas. Quando a gente oferece uma festa, quem é que a gente chama? As primeiras pessoas que nós chamamos são os amigos, são os mais próximos, são aqueles a quem nós queremos bem. Aí imagina ele prepara tudo, prepara toda a festa. Está tudo contratado, o local, os garçons, a comida, a bebida, está tudo, e já está preparado. E agora manda chamar os convidados lá. E um por um começam a inventar uma desculpa para não ir. Vamos pensar nessa situação. Se fosse com você, qual seria o seu sentimento? O meu seria um desapontamento muito grande, seria uma tristeza muito grande por perceber que as pessoas não tinham consideração comigo, e eu que achava que aquelas pessoas iam ficar felizes por eu estar convidando-as para estarem ali participando daquele momento tão maravilhoso e importante na minha vida. Bem, a mensagem desta noite nos trata de algo semelhante. Desculpas esfarrapadas. Nós vivemos ouvindo desculpas esfarrapadas e muitas vezes, cá para nós mesmos, até que damos alguma desculpa esfarrapada. E a desculpa, ela é uma tendência humana. O ser humano está sempre pronto para apresentar desculpas, e muitas vezes desculpas esfarrapadas, quando ele não age como deveria agir, fazendo o que não deveria fazer, ou deixando de fazer o que deveria ser feito. Mas essa prática, ela é muito antiga. Essa prática, nós vamos encontrá-la lá no Jardim do Éden, o homem apresentando suas desculpas. Adão se desculpou com uma desculpa esfarrapada. Ele culpou Eva. Eva, por sua vez, também se desculpou, culpando a serpente.
por extensão, ela culpou o próprio Deus, porque foi Deus quem criou a serpente, então botou a culpa até em Deus. A serpente que tu criaste, a mulher que tu me destes, sempre a culpa é dos outros, não é da gente. São desculpas esfarrapadas. E muitos hoje querem apresentar a Deus desculpas tolas para não obedecerem aos mandamentos divinos, ajustando-se assim ao plano da salvação, irmãos, que Deus estabeleceu para a humanidade caída e pecadora. Com a sua Bíblia aberta em Lucas, capítulo 14, a partir do verso 1, eu vou fazer um pequeno resumo para a gente se situar e entender em que circunstâncias Jesus contou a parábola da grande ceia, como ela é conhecida. No capítulo 14 de Lucas, a partir do verso 1, nós vamos ler que aconteceu que, ao entrar ele, no sábado, na casa de um dos principais fariseus, para comer pão, eis que o estavam observando. Era sábado. O Senhor Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus, não sabemos o seu nome, e ele entrou com um objetivo, ele foi convidado para comer pão. Mas se nota na sequência da narrativa que ele não foi o único convidado. Muitos importantes fariseus também estavam lá, interessante, para comer pão. O estavam observando. Eu imagino a cena, Jesus lá e todo mundo olhando para ele, esperando o que será que ele vai fazer. Vamos ver se a gente consegue pegar ele hoje. Vamos observar. E aí estava lá um homem hidrópico. Eu fui olhar hoje, por curiosidade. A gente fala tanto nesse homem hidrópico. O que é hidrópico? É uma pessoa que é doente de hidropsia, que trata-se de uma serosidade excessiva em algumas regiões do corpo, principalmente no abdômen. Hidro me lembra água. Eu quero crer que é o que nós conhecemos hoje por barriga d'água. Era um sábado. Jesus viu aquele homem ali doente e sabia, ele já estava tendo contendas porque curava nos sábados. E ele, dessa vez, ele tomou a iniciativa, ele não esperou que o criticassem. Ele viu que estava observando ele e logo ele confrontou os fariseus. Ele pegou e disse aos intérpretes da lei e aos fariseus: é ou não é lícito curar no sábado? Mas eles não disseram nada. Eles preferiram ficar calados. Eles não reagiram, na verdade, à provocação do Senhor Jesus. E Jesus o que faz? Curou aquele homem, o despediu e aproveitou para dar-lhes uma lição. Qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não tirará logo mesmo em dia de sábado? E eles não responderam nada porque não tinham que responder. Então Jesus ali já foi calando a boca daqueles homens. Aí eu desperto a sua atenção para a sequência. Olha o que acontece aqui no versículo 7. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Então ele ficou observando. Eles não estavam observando ele ficou observando eles também. E notou que eram gente importante. Estavam naquele lugar para comer pão. E estavam disputando os primeiros lugares na mesa. Então Jesus, qual a missão dele? Pregar o Evangelho. Ele pregava, quer fosse tempo, quer não fosse, ele pregava sempre, aproveitava a oportunidade para pregar. E aqueles homens precisavam ouvir o Evangelho mais do que os outros. Se tinha alguém que precisava ouvir, eram aqueles homens que estavam ali, porque esses eram os verdadeiros doentes espirituais, porque são aqueles que não se entendem como doentes, porque se estribam nos seus próprios conhecimentos, acham que conhecem tudo da palavra, ou da lei, no caso deles, e se fazem de ouvido de moco para quem está pregando. E o Senhor Jesus foi e bateu pesado, então começou a pegar os mínimos detalhes. Eles correram para pegar os primeiros lugares,
Jesus então contou-lhes a parábola da questão dos que iam para o primeiro lugar. Eu não vou me deter muito aqui porque nós vamos trabalhar mais na parábola da grande ceia, mas os irmãos conhecem essa passagem em que ele fala que eles não deveriam ficar brigando pelos primeiros lugares aqui na terra, e deveriam, em outras palavras, estar se preparando para ocupar os primeiros lugares lá no céu. Vejam a situação aqui, queridos. Tinham muitos convidados naquela casa só para comer pão. Muitos se achavam importantes e foram todos para comer pão. E estavam disputando os primeiros lugares naquela mesa ali. E aí, na sequência, desperto sua atenção para o versículo 15. No verso 15 diz: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Bom, eles estavam ali reunidos para comer pão. Estavam brigando pelos primeiros lugares. Estavam observando Jesus. Esse aqui não sabia o que dizer e tentando talvez agradar a Jesus ou demonstrar algum conhecimento ou se mostrar para os demais. Que nessas horas sempre aparece quem gosta de chamar a atenção. Ele disse algo para o Senhor Jesus: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Fala de uma possibilidade remota de comer o pão lá no reino de Deus. E aí então, ele porém respondeu. Aqui está o nosso texto desta noite. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. O interessante é que naquele lugar onde estavam comendo pão, as pessoas tinham atendido o convite. É interessantíssimo isso. Como para atender os convites daqui da sociedade, das coisas humanas, das coisas mundanas, as pessoas estão sempre dispostas a ir. Convida para vir para um culto é difícil, talvez não venha. Agora convide para ir para um banquete, mesmo na igreja, enche a igreja. Se disser que vai ter comida de graça aqui, não tem lugar. Mas se é um culto, não são todos que querem vir. Mas ele começa contando que o homem deu uma grande ceia e que convidou muita gente. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados. Então temos aqui que ele primeiro convidou, e quando chegou na hora mesmo de ceiar, ele ainda mandou avisar. Ele convidou e mandou avisar. Não ficou só no convite, ele mandou avisar: vinde, porque tudo já está preparado. Foi um aviso. O convite já tinha sido entregue antes, e agora é uma lembrança. Está na hora, vamos ceiar juntos. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, a desculpar-se, a apresentar desculpas esfarrapadas para não ir. Irmãos, vamos pensar, se eles já tinham recebido o convite antes, e se eles dessem alguma importância àquele convite e a quem os convidou, na agenda deles, eles teriam marcado aquele dia como um dia especial. Eles teriam se preparado, teriam dado prioridade nos seus afazeres para não faltarem àquele compromisso. Isso se eles tivessem alguma consideração com o dono da festa que lhes enviara aquele convite. E aí vem uma sequência agora de desculpas esfarrapadas. Disse o primeiro: comprei um campo e eu preciso ir vê-lo. Eu rogo-te que me tenhas por escusado. Ou, espero que você me desculpe, eu não vou poder ir porque eu comprei um campo e eu vou ter que ver esse campo. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Ainda dava desculpa esfarrapada e ainda esperava compreensão para aquela ausência, para aquela desculpa. E o outro disse: casei-me e por isso eu não posso ir. No verso 21, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Vamos parar por aqui.
qual teria sido a reação? Tudo preparado, a mesa posta e os convidados não querem vir. Não vêm porque não querem. Sabiam que teria aquela grande ceia, mas não deram importância para ela. Vamos entender esta parábola. O que significa isso? O tal certo homem da parábola que preparou esta grande festa não é outro que o próprio Deus. É Deus quem preparou a ceia. E a parábola nos relembra que a festa de amor e alegria que Deus deseja que nós partilhemos com Ele, ela já vinha sendo, irmãos, preparada há muito tempo. Sabe desde quando que essa grande ceia vem sendo preparada? É o reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Está em Mateus 25:34. Preparado desde a fundação do mundo. Há um propósito de Deus para a humanidade desde que Ele criou o mundo. Essa ceia já estava preparada desde o começo. E agora que nós chamamos na plenitude do tempo, que diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4, o que se entende por plenitude do tempo, Deus, o próprio Deus, veio através do Senhor Jesus viver entre o seu povo. E essa presença de Jesus, o próprio Deus aqui no meio de nós, é a maior demonstração de amor que Ele poderia ter dado a nós, que alguém pode dar para alguém. E Deus deu esta demonstração de amor. Ele veio viver entre o seu povo e nos convida com isso para vir regozijar com Ele na grande ceia que vem sendo preparada desde a fundação do mundo. Irmão, é a festa de todas as festas. É a maior de todas as festas que nós nem podemos imaginar. Nossa mente humana não é capaz de imaginar o que é que Deus tem preparado lá para nós. Que festa deve ser? Deus dos deuses, quem preparou. E não é à toa que um texto paralelo a esta parábola, em Mateus 22, no verso 4, nós encontramos o texto do convite, as seguintes informações: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Está tudo pronto. Que convite gracioso! O convite é gracioso e tempestivo. Frequentemente nós ouvimos falar das grandes festas aqui no mundo. Liga a televisão, está lá, e a gente ouve falar dessas grandes festas que são realizadas pelos ricos e famosos deste mundo, para as quais são convidadas um número pequeno de pessoas. Pouca gente, são poucos que na verdade têm acesso àquela grande festa. O convite aqui na Bíblia não vem de nenhum destes mortais. Esse convite, ele vem da parte, sabe de quem? Da parte do Rei do Universo, do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, do Salvador e mantenedor da nossa vida. É dele que vem este convite para esta festa. Quando Deus, simbolizado pelo homem aqui da parábola, nos estende o convite, é porque todas as medidas já foram tomadas, as providências já foram todas estabelecidas, e tudo já foi plenamente provido pelo Senhor. Eu quero dizer que se você nunca esteve em outra ceia, esta que nós estamos falando aqui, esta é a ceia que você não pode perder. Essa você não pode ficar de fora. Que festa linda! E a gente está convidado para ela. Contudo, nós precisamos lembrar que os primeiros que foram convidados para ela ficaram indiferentes.
impressionante, né? O Senhor Jesus aqui conta isso, e o que ele está falando nada mais nada menos é que aqueles para quem ele veio, aqueles a quem ele chamou, não quiseram receber. A situação na parábola correspondia exatamente à situação da nação de Israel. Os israelitas, como os homens da parábola, tinham sido avisados havia muito tempo, desde os profetas, da vinda do reino de Deus, e como aqueles homens estavam sendo avisados da sua imediata aproximação pela pregação antes de João Batista e depois do próprio Jesus. Está próximo o reino dos céus. Mateus 3:2, Mateus 4:17. E era o próprio Senhor Jesus quem estava sentado com eles ali comendo pão e falando dessa ceia. E eles não entenderam, não se deram por conta. Será que não é o seu caso? Jesus está todo dia comendo com você e você não se dá por conta que Ele está ali junto de você, porque Ele te ama e Ele não quer que você fique de fora desta festa. Aqueles homens estavam comendo com Jesus, com o próprio Deus, e não sabiam. Apesar de todo o seu suposto deleite naquele reino, o reino terreno, quando o reino do céu chegou perto, eles estavam totalmente desinteressados em recebê-los. Em Lucas 14, no verso 21, termina como a parábola: voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saí depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: saí pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. E no 24 ele encerra dizendo: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Os que foram convidados e recusaram, a ceia vai ser servida para os outros. E aí nós vamos entendendo por que é que o homem da parábola, na sequência, manda chamar todo mundo. Os pobres, os miseráveis, os que não tinham sido chamados antes, passaram a ser chamados. Somos nós, eu e você, que não somos judeus, não fazemos parte do povo de Israel, mas Deus nos ama do mesmo jeito. O convite, ele é estendido a todo o ser humano, todas as pessoas. E no entanto, mesmo assim, boa parte, considerável parte dos convidados faz pouco caso deste convite, e aí começa a fazer o quê? A fabricar desculpas esfarrapadas para não aceitá-lo. A primeira desculpa aqui do texto: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Vamos pensar junto? Essa desculpa era razoável para não ir para a ceia? Pense comigo. A ceia se realiza que hora do dia? À noite. Porque a primeira refeição nós chamamos de desjejum. A segunda refeição é o almoço. A terceira é a ceia, que ocorre no final do dia, à noite. Então vamos entender já, essa desculpa aqui foi esfarrapada. Comprei um campo, não posso ir porque eu preciso ver meu campo. Irmão, a verdade é que o homem nada poderia fazer à noite no campo. Ele já havia comprado o campo era seu, logo ele poderia ir trabalhar no campo em qualquer outra hora, qualquer ocasião, mas não de noite na hora da ceia. Não era uma desculpa convincente, é o que nós chamamos de desculpa esfarrapada. A segunda desculpa esfarrapada: comprei 5 juntas de bois e preciso experimentá-las, se aplica o mesmo que um outro.
Quem é que vai experimentar 5 juntas de boi à noite, tendo o dia todo para experimentar? Não, na hora da ceia eu vou experimentar 5 juntas de boi. Esfarrapada. À noite não é hora para experimentar junta de bois, não é hora para arar a terra. Era uma desculpa furada, vazia, sem razão de ser, uma desculpa esfarrapada. A terceira desculpa esfarrapada: casei-me e por isso eu não posso ir. Essa aqui me parece a mais esfarrapada de todas. Porque não era nem a noite de núpcias dele, né? Ele tinha se casado antes. É porque se casou, aí não vai sair mais de casa. E aqui eu desperto a sua atenção para algo muito importante que está embutido neste convite de Deus para mim e para você. O convite era extensivo a todas as pessoas e ela envolve a todos da família. O convite é para a família, portanto, ele poderia e deveria perfeitamente levar a esposa junto. Usar a esposa como desculpa é desculpa esfarrapada. Eu não posso ir para o culto por causa da minha esposa. Esfarrapado. Irmãos, o convite de Deus é um convite para a salvação. Por isso ele envolve toda a nossa família. Já foi assim nos tempos de Noé. Deus disse para Noé: entra tu e toda a tua família na arca. Deus não salvou só Noé. Deus salvou Noé e a sua família. Amém, aleluia. Está em Gênesis capítulo 7, versículo 1. E a Bíblia confirma que Noé e a sua família atenderam a ordem divina. Entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Agora todos eram a mesma família. Está em Gênesis 7, verso 7. Mas nós temos agora, além das desculpas antigas e esfarrapadas, nós temos as desculpas modernas esfarrapadas. Hoje, Deus continua a estender-nos o convite para a salvação, nossa e de nossa família. Mas, irmãos, quantos de nós, na hora de tomar uma decisão, apelamos para as mais variadas desculpas esfarrapadas? Quantos hoje em dia não deixam que os interesses pessoais e materiais, que são efêmeros, ou seja, que são passageiros, prevaleçam sobre os interesses espirituais, que são permanentes, que são eternos? Mas a Bíblia nos faz este poderoso alerta. 1 João capítulo 2, os versos 15 ao 17. Diz assim: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E olha que ele diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Muitos pensam, sabe no quê? Nas terras, nos bois, no casamento, nas casas, nas propriedades, no dinheiro, no poder humano, no emprego, nos prazeres, nas diversões. Mas a Bíblia afirma que tudo isso está com os dias contados, é passageiro. Tudo isso é ilusório, tudo isso é passageiro, tudo isso é mesquinharia. A destruição daqueles 2 prédios lá do World Trade Center, símbolos da riqueza e do poderio americano, nos mostram, irmãos, como tudo aquilo em que o ser humano deposita sua esperança neste mundo é instável, é inseguro. Em fração de segundos, aqueles 2 prédios praticamente vieram abaixo.
Algumas pessoas apresentam a seguinte desculpa para não atender ao convite da salvação: eu sei que este caminho é certo, mas infelizmente eu não posso segui-lo porque ele é contrário à religião dos meus pais. A gente ouve muito ainda nos dias de hoje as pessoas dizendo isso: é contrário à religião dos meus pais. Ora, a religião ela não deveria ser um apelido. A religião não deveria ser um rótulo ou, muito menos, um sobrenome. A religião não deveria ser resultado de uma tradição. A palavra religião, ela vem do latim religare. Significa o quê? Essa palavra em latim, religare, significa religar. Significa tornar a ligar o ser humano perdido com Deus. E isso de forma independente da ligação familiar, porque a salvação é individual. Religião é para nos religar a mim com Deus e não com minha família. Irmão, se há conflito entre a religião dos pais aqui na terra e a religião do nosso Pai do céu, qual seria a maneira sábia de decidir essa questão? É ficar com o nosso Pai Celestial, é ficar com Deus, como Jesus advertiu: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Está em Mateus capítulo 10, versículo 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí fica essa questão entre obedecer à vontade dos meus pais, que quer me obrigar a seguir uma religião que eu lendo a Bíblia descubro que ela é uma religião falsa, uma religião mentirosa, uma religião que conflita com a palavra e com a vontade de Deus. Eu vou obedecer meus pais e perder minha salvação, ou eu vou obedecer à vontade de Deus? Obedecer à vontade de Deus. A Bíblia afirma em Atos 17, verso 30, que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Amém. Quando você não sabia, você tem desculpa. Não é esfarrapada. Deus poderá ter em consideração aqueles que estavam na ignorância, no desconhecimento do plano de salvação. Mas, irmãos, ouça bem: desde o momento em que nós conhecemos o plano de Deus para nós, não há mais desculpa que possa nos justificar diante de Deus. Conheceu, não tem mais desculpa, irmão. E a esse respeito a Bíblia afirma o seguinte, em Tiago 4,17: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, o que é certo diante de Deus, o que Deus espera que nós façamos, e não o faz, nisso está pecando. Ainda em outro texto sagrado, na carta aos Hebreus, capítulo 10, os versos 26, 27 e no 31, nós lemos: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. E ele diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus, Ele quer que todos nós cheguemos ao conhecimento da salvação e que tomemos uma firme decisão pelo que é certo e seguir o caminho da verdade. Por isso que Jesus afirma que Ele não voltará enquanto o Evangelho não tiver alcançado todas as criaturas. Então essa é a vontade de Deus, que todo mundo conheça o Evangelho, que todo mundo saiba que existe um plano de salvação, que aliás todos nós venhamos a receber
tempestivamente o convite para a grande ceia que está sendo preparada lá no céu desde o início da fundação do mundo. Todos aqui estão sabendo, todos aqui estão convidados. Ninguém tem desculpa para não estar lá neste dia participando do grande banquete. Irmãos, alguns são conduzidos a este caminho pelo amor, é verdade, pelo amor. Sentiu no coração, eu vou. Ouvi o chamado, eu sinto amor no meu coração, eu vou. São tocados pela beleza e pela profundidade do amor de Cristo, são tocados pela beleza até, digamos, do seu sacrifício por nós, e as pessoas vêm pelo amor. Outros chegam à rendição da vontade de Deus pela dor, pelo sofrimento. Eu li sobre a história de uma irmã já idosa que sofria daquela doença terrível que é muito conhecida aqui entre nós como mal de Chagas. Ela chegou ao hospital toda inchada e correndo já sério risco de morte. E o pastor, ao visitá-la, tentou confortá-la. Porém a irmã, com a certeza da direção de Deus na sua vida, lhe disse as seguintes palavras: pastor, eu estou feliz porque o sofrimento faz a gente se achegar a Deus. E eu quero seguir este caminho maravilhoso. Pastor, se Deus quiser, Ele pode me curar. Mas se não for esta a sua vontade, eu quero estar preparada para logo, logo o encontrar. Irmãos, graças a Deus por mais esta decisão ao lado de Jesus. Que bom que todos nós chegássemos a esta consciência. Se é da vontade de Deus, Ele vai me curar. Se não, eu vou para a glória. E é lucro. Morrer para mim é lucro. Queridos, Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos, mas às vezes Ele permite o sofrimento na nossa vida para que nós nos acheguemos a Ele. Como disse, alguns chegam a Deus pelo amor, outros chegam pela dor. E existem alguns que não chegam a Deus. Existem alguns que não aceitam o seu convite de amor de forma alguma. Permanecem indiferentes, duros, insensíveis, embora o mesmo sol que amolece e derrete a manteiga é o mesmo sol que endurece o barro. Interessante, né? Alguns se derretem, outros endurecem o coração. E para esses que permanecem na indiferença para com o convite da salvação, é que a palavra de Deus reserva as duras afirmações contidas em Isaías, capítulo 1, e os versos do 18 ao 20. Diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E no verso 20: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Outra desculpa moderna, mas também esfarrapada, que as pessoas apresentam para não atender o convite da salvação é: olha, eu seguiria a Bíblia, mas eu sei que se eu seguir a Bíblia, eu vou perder os meus amigos. Eles não vão tolerar que eu seja crente e não vão querer mais ser meus amigos. Vejam o que nosso Senhor Jesus ensinou a esse respeito. Em Lucas 6, 22, 23. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome
como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam os seus pais com os profetas. Fizeram isso com os profetas, mas bem-aventurados são os profetas que suportaram tudo aquilo por amor a Deus. Algumas pessoas dizem o seguinte: se eu seguir a Bíblia, eu vou perder o meu emprego. Mas Jesus assegura-nos: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. O salmista e rei Davi descreve o amor e o cuidado de Deus por seus filhos à luz da sua própria experiência. O que é que ele diz? Ele diz: fui moço, já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmo 37, verso 25. Está preocupado com o seu emprego? Está preocupado com os seus amigos? Está preocupado com sua família? Se preocupe antes com sua salvação. Porque não é emprego que te salva, não é amigo que te salva, não é a família que te salva. Quem te salva é Jesus de Nazaré. Se preocupe com isso. E Deus, Ele jamais abandona os seus filhos. O mesmo Deus que chama é o Deus que habilita, é o Deus que capacita e é o Deus que nos acompanha. Portanto, tem um momento que é chegada a hora da decisão. Você vai ou não vai para a festa? O convite você já recebeu. Você está se preparando, está cuidando da sua agenda para no momento que vier te avisar, chegou a hora da ceia, você não ter uma desculpa esfarrapada para apresentar? Na parábola da grande ceia, nós vemos que aqueles que apresentaram as suas desculpas, apesar do convite amável do rei, de que todas as providências já haviam sido tomadas em seu favor, não aceitaram. E o que aconteceu com eles? Eles não foram, mas a festa aconteceu, porque eles foram substituídos. Você quer ser substituído nessa festa? Você quer ficar de fora? Irmão, esta palavra ela fala muito forte aos nossos corações, porque pelo que a gente tem visto, dos sinais que estão acontecendo neste mundo, o reino de Deus está cada vez mais próximo. E eu lhe pergunto, e nós? Nós entendemos o que Jesus nos quis dizer esta noite através desta parábola? Nós entendemos? A parábola nos mostra que todas as pessoas foram confrontadas com o convite do rei. Era aceitar ou recusar. Todos nós também temos que assumir uma posição. Todos nós, sem exceção, nós temos que tomar nossa decisão face ao convite que Deus nos faz, face à salvação que Ele graciosamente nos oferece. Apocalipse 21, os versos do 7 ao 8 para concluir. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Poderíamos incluir aqui aqueles que apresentam desculpas esfarrapadas. A Bíblia nos diz que a salvação não é para as pessoas vacilantes, não é para os covardes, mas sim para aqueles que têm a coragem de servir a Deus com qualquer risco em sua vida. Nós entendemos porque o convite veio depois, entendemos o propósito de Deus, e o que importa para mim é saber que o meu nome está escrito na relação dos convidados. E quando eu chegar lá e disser, Edson Pujol, está aqui, pode entrar, entra, seja bem-vindo.
O meu nome está lá, o seu nome também. Agora você pode também pegar e dar uma desculpa esfarrapada para não ir. Tem outra coisa, quem sabe, que você coloca como mais importante. E então, qual é a sua decisão? O mestre está esperando. Você aceita o convite ou cá entre nós? Qual é a desculpa esfarrapada que você tem para apresentar? Que Deus esteja aplicando a porção da sua palavra em nossos corações e que, em nome de Jesus, todos nós estejamos lá participando gloriosamente dessa grande ceia preparada pelo Senhor. Não me venha com desculpas esfarrapadas. Eu quero encontrar todos lá, hein? Programa Momentos com Jesus. Hoje ouvi palavras do meu Salvador. Feliz será quem comer do teu pão, Senhor, e assentar-se contigo no teu reino, onde os anjos se cantam louvor. Tu procuraste por todos, ninguém entendeu. Nos verdes campos falaste, ninguém respondeu. E fingiram não ouvir o teu chamado, e negaram a nobreza do rei. E hoje graça em Deus te dou, pois fui achado pelo teu imenso amor. No escuro do mundo, a tua luz brilhou. Sem eu ouvir palavras do meu Salvador, feliz serei se comer do teu pão, Senhor, e assentar-me contigo no teu reino, onde os anjos te cantam louvor. Tu procuraste por todos, ninguém entendeu. Nos verdes campos falaste, ninguém respondeu. Eu não quero fugir ao teu chamado, eis-me aqui na grande ceia do Senhor, na grande ceia do Senhor. Procuraste por todos, ninguém entendeu. Nos verdes campos falaste, ninguém respondeu. Eu não quero fugir ao teu chamado, eis-me aqui na grande ceia do Senhor, na grande ceia. Na grande
Momentos com Jesus.